Shalom, shalom! Bem-vindo a este canal. Você que ainda não conhece, diariamente temos 2 vídeos. Pela manhã o devocional e à noite às 18 horas temas como este. Vamos falar hoje sobre Zaqueu. E Zaqueu tem uma mensagem para nós muito forte. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre Zaqueu, já leu sobre Zaqueu, mas agora eu quero te levar a pensar um pouco em você mesmo ouvindo sobre Zaqueu. Lucas capítulo 19 está registrada a história deste homem e o encontro dele com Jesus. Está escrito o seguinte: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Nós temos aqui algumas informações. A primeira, o local onde Zaqueu morava, Jericó. Muito importante sabermos isso, porque Jericó ficava muito pertinho e fica muito pertinho do Jordão. O Jordão, e naquele pedacinho que passa perto de Jericó, do Jordão, é exatamente o local onde João Batista estava batizando. Isso faz todo sentido para nós. Você está em Lucas capítulo 19. João Batista já teve o seu ministério, já anunciou, ele precedeu Jesus, ele preparou o coração de todo mundo para a chegada de Jesus. Mas eu quero que você leia então Lucas capítulo 3 para você entender o que aconteceu com Zaqueu. Por que ele tinha tanta curiosidade sobre Jesus? Por que ele queria tanto a presença de Jesus? Aquele homem, ele, como você leu, ele era publicano. Publicano era cobrador de impostos. Ele cobrava o imposto de Roma e ainda cobrava a mais para ficar o dinheiro para ele. O povo sabia disso e o povo odiava os publicanos. Primeiro porque eles já cobravam um imposto exorbitante de Roma e ainda colocavam mais opressão ainda sobre o povo, cobrando para ficar dinheiro para eles. E eles sabiam que eles faziam isso. Eles eram corruptos, gananciosos, materialistas. Os publicanos não tinham nenhum pingo de religiosidade. Eles não estavam interessados em buscar a Deus. Eles queriam conforto, eles queriam status, eles queriam ser como os romanos. Esse era o objetivo de vida deles. Parecer com romanos, viver como os romanos. E por isso eles eram muito rejeitados. Mas eu disse que nós vamos ler em Lucas capítulo 3, porque nós temos algo que começou a acontecer no meio dos publicanos e que vai afetar a vida de Zaqueu. E em Lucas capítulo 3, quando João Batista começou a pregar arrependimento ali e no Jordão, e ele começou a batizar as pessoas, em Lucas capítulo 3 está escrito que grupos, multidões vinham para ouvir João Batista e quando ouviam eram impactados por aquela palavra e logo queriam ser transformados e ser batizados. Um dos grupos que chegou até João Batista e perguntou para ele o que deveriam fazer foi um grupo de publicanos. Aqui está escrito, veja, em Lucas capítulo 3, no versículo 12 está escrito: também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Você viu que João Batista foi cirúrgico, né? O que é que a gente tem que fazer para ter a vida eterna, para ter o reino dos céus? Ele falou: não roubem, não cobrem mais do que estipulado. O que era estipulado? O estipulado era imposto para Roma. Não cobrem acima daquilo que já é pesado. E aqueles homens se arrependeram. E este arrependimento produziu fruto. E porque aqueles homens eles não desceram as águas para serem molhados. Eles mudaram. A vida deles mudou. E aqueles publicanos, não foram todos, mas aqueles publicanos que foram até João Batista, eles saíram dali transformados por aquela palavra. E eles começaram por não cobrar mais. E isso chegou até os ouvidos de Zaqueu e de todos. Peraí, você não está
cobrando a mais, não, eu só estou cobrando aquilo que é o estipulado por Roma. Eu já recebo meu salário de Roma, eu não preciso ganhar em cima do povo. E aqueles que bebiam, não bebiam mais. Aqueles que adulteravam passaram a não mais adulterar. E isso ficou nítido, a mudança de vida daqueles homens. E Zaqueu viu que Zaqueu, tinha status, tinha dinheiro, mas ele não tinha o que aqueles homens, eles estavam agora. Ele não tinha paz, aqueles homens podiam não ganhar muito dinheiro, mas eles tinham paz. Aqueles homens podiam não fazer mais as coisas para se divertirem, que eles consideravam o que era bom para se divertir, mas esses homens agora tinham alegria. E Zaqueu, ele não era feliz. Ele tinha tudo a melhor casa em Jericó, eu garanto que era a de Zaqueu. Ele tinha muito dinheiro guardado, mas nada disso trazia felicidade. Talvez Zaqueu fosse infeliz, isso a gente não tem o registro. Eu não posso afirmar com segurança. Talvez ele fosse infeliz porque ele tinha problemas familiares, ou porque ele tinha alguém que ele amava e que estava enfermo e o dinheiro não adiantava. Ou talvez ele tinha uma angústia pelo problema que ele tinha. Ele se sentia desprezado por ele ser publicano, mas ele também se sentia inferior pela sua baixa estatura. Talvez ele fosse muito abaixo da média, não sei, baixa autoestima, mas uma coisa Zaqueu precisava. Ele chegou a essa conclusão: eu preciso desse Jesus que foi anunciado por João Batista e que agora chegou. Porque ele começou a ouvir que por onde Jesus passava, as pessoas mudavam. Enfermo era curado, pessoas tristes ficavam alegres. E ele viu que a cidade, porque quando Jesus ele passava por Jericó, tanto na ida quanto na volta, porque eram 3 festas para subir para Jerusalém, Jesus morando na Galileia, ele passava por Jericó pelo menos 1 a 2 vezes por ano, porque eram 3 festas, mas uma delas ele ia pelos samaritanos. E agora, quando ele passava por Jericó, o cego de Jericó foi curado. Ele viu. Então, quando ele ouviu que Jesus estava passando por Jericó, ele não perdeu a oportunidade. Ele poderia ficar em casa. Por isso que no vídeo o título é: a que distância você quer ficar de Deus? Você pode ouvir falar de Deus, ouvir as experiências dos outros. Ele poderia ficar em casa e depois perguntar para os outros: o que aconteceu dessa vez, quando Jesus passou? Aí contariam para ele: olha, doentes foram curados, os oprimidos foram libertos, e contariam muitos casos para ele. E ele só ficaria: que bom, eu gostaria que acontecesse comigo. Essa é uma distância, você ama Jesus, você respeita Jesus, mas você fica de longe. Não, Zaqueu ele não quis isso. Zaqueu quis dar um passo além disso. Zaqueu poderia ficar no passo 2, o passo 1 seria ficar em casa, essa é a distância. O passo 2 seria: quero trazer Jesus para minha casa, mas da forma mais cômoda. Ele poderia pedir a um escravo dele ou a um publicano. Ele poderia dizer: olha, vai lá, fala para Jesus quem eu sou, que eu sou importante aqui nessa cidade, e diz para ele que eu estou convidando ele para comer na minha casa. Ele poderia usar a sua autoridade, a sua posição, o seu dinheiro para atrair a presença de Jesus. Tem pessoas que pensam que é assim, mas não. Ele falou: não, eu pessoalmente, eu quero ir até Jesus, eu quero estar perto dele, eu quero ver com os meus olhos, eu quero experimentar, eu quero tocar, eu quero ser tocado, eu não vou medir esforços, eu vou sair da minha casa. É como Jairo: eu vou sair da minha casa, eu vou atrás de Jesus. Jairo também poderia ter ficado, mas ele foi atrás de Jesus. Mas voltando a Zaqueu, ele foi. Ele sabia por onde Jesus ia passar, e como ele conhecia muito bem por onde Jesus ia passar, ele usou de estratégia. Como eu quero ver Jesus, quando você quer muito algo, você faz a sua estratégia. E ele fez. E ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou correr, eu não vou ficar atrás não.
Eu não quero ficar para trás. Eu quero ver Jesus muito bem. Eu quero ter uma experiência com Jesus. Então ele saiu de casa e ele correu e passou na frente de Jesus. Ele passou adiante. Bom, no local onde ele ia passar, ele antecedeu, ele foi mais rápido. Olha o que está escrito aqui. Vamos ler ainda em Lucas capítulo 19, está escrito assim, no versículo 3, repetindo, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então eram dois problemas, a multidão e a pequena estatura dele. Nem isso deteve Jesus. Por isso que eu pergunto, a que distância você quer ficar? Quando ele viu esses dois problemas, tem muita gente, não vai dar certo, eu vou voltar para casa, eu vou esperar outra oportunidade. Não, ele não ficou detido diante do primeiro impedimento. A primeira resistência foi o fato de ter gente demais. A segunda resistência foi o fato dele ser desfavorecido em relação aos outros. Ele não conseguiria ver Jesus porque ele era muito mais baixo do que os outros. Mas ele não ficou detido por nenhum desses impedimentos. Ele falou, bom, tem outro jeito, eu vou encontrar outro jeito. Quem quer, arruma o jeito. Eu sempre, desde que eu me converti, muito apaixonada por Jesus, eu não nasci no lar evangélico e eu mudei para um lugar muito longe da minha igreja, mas eu queria tanto Jesus, tanto, tanto, e eu amava a minha igreja que eu não media esforços. Eu queria estar no coral e então eu saía 11 horas no domingo, 11 horas da manhã da minha casa, eu levava um sanduíche e eu pegava 2 ônibus e eu almoçava no ônibus e eu chegava até antes do que todo mundo lá para o ensaio do coral. Eu só ia sair da igreja à noite, mas o meu prazer era estar pertinho de Jesus, estar no coral, estar no culto. Essa era a minha alegria. E Zaqueu, então, não ficou detido por esses 2 impedimentos. Ele subiu no sicômoro e Jesus viu todo esse esforço. Jesus viu e ele se agradou, porque Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu queria ter uma experiência com Jesus. E aqui está escrito, então, correndo adiante, subiu. Do mesmo jeito que você vê 2 problemas, ele tomou 2 atitudes radicais. Primeiro problema, multidão. Segundo problema, a estatura dele. O que é que ele fez? Tomou 2 atitudes radicais. Correu e subiu no sicômoro. Mas foi recompensado por esse esforço. E está escrito aqui, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. A palavra de Jesus foi acolhimento total em Zaqueu. Primeiro que Jesus mostrou, olha, todo o teu esforço eu vi. E eu estou recompensando, o meu olhar está em você, Zaqueu, porque você saiu de casa, porque você correu, porque você subiu no sicômoro. Jesus, ele vê a que distância você quer ficar de Jesus. Então, saia de casa, vá para a igreja, ore. Ele vê o teu esforço de correr para orar. Ele vê o teu esforço de subir no sicômoro, que é adorar em momento de dificuldade, confiar no Senhor. E ele olhou e disse, eu estou com pressa. Olha, 2 coisas que Jesus fez. Primeiro, ele olhou. Segunda, ele disse, eu estou com pressa. Agora, a terceira, ele disse, eu preciso ficar na sua casa. Essa palavra me chamou muita atenção. E eu preguei há pouco tempo atrás, falando essa palavra, eu preciso estar na sua casa. E Jesus, quando ele vê o seu esforço, ele diz, eu estou olhando para você, vamos depressa até o lugar da intimidade. Eu preciso estar na sua casa. Quando eu pergunto a que distância você quer ficar de Jesus, é porque Zaqueu não parou por aí. Mas peraí, Jesus já foi para a casa dele, agora acabou a história. Jesus abençoou a família dele, porque está escrito que a família dele foi abençoada, foi salva. Isso já é muita coisa que Jesus fez. Não, Zaqueu queria mais. Zaqueu queria consertar a vida dele, ele não queria ter só uma experiência. Eu vi Jesus, Jesus entrou na minha casa, Jesus mudou a vida da minha família. Não, ele queria uma transformação radical.
E não foi Jesus que falou. Jesus não entrou na casa de Zaqueu já dizendo: olha aqui, você é um ladrão, agora você precisa devolver. Não. A presença de Jesus, o amor de Jesus constrangeu aquele homem. Ele disse: eu quero ser íntimo de Jesus, eu vou dar um passo além. Da mesma forma que eu corri, que eu subi no sicômoro, que eu saí da minha casa, agora eu quero dar um passo a mais. Eu quero transformação na minha vida. E ele disse para Jesus, olha o que ele disse para Jesus no versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele já tinha dado 50% do que ele tinha, de toda a fortuna que ele tinha, para os pobres. E além dessa fortuna que ele deu aos pobres, que ele estava dizendo que iria dar, ele estava dizendo: eu quero restituir tudo aquilo que eu roubei, todo imposto que eu cobrei, acima, indevido, acima daquilo que Roma pediu, eu devolvo não uma, mas 4 vezes mais. Isto é um passo de intimidade, transformação. Transformação é quando você diz: Senhor, eu sei aonde eu tenho feito, eu tenho convivido com esse erro, mas eu não quero mais esse erro na minha vida. Então esses passos na vida de Zaqueu são os passos para a verdadeira transformação e intimidade com Deus. A que distância você quer ficar do Senhor? Zaqueu foi até as últimas consequências, e eu garanto a você que Zaqueu foi o homem, continuou sendo próspero, mas agora a prosperidade dele não estava só no dinheiro. Ele era próspero na sua vida familiar, ele era próspero no seu coração, ele tinha felicidade. A estatura dele não mudou, mas isso pouco importava. Ele era feliz porque foi Deus que o criou dessa forma. Agora ele se sentia amado, ele se amava e amava ao próximo. Que transformação a de Zaqueu. E eu quero te convidar a dar passos em direção a Jesus, em direção ao conhecimento, à intimidade e à transformação. Você nunca vai se arrepender de tomar essa decisão. Que você tome essa decisão hoje, em nome de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se ele te ajudou, compartilha com alguém que você ama. E se você gostou, deixa o seu like. Mas não esqueça que amanhã tem o devocional, 6 horas da manhã, e eu quero te convidar. Esse é um passo a mais na sua vida, estabelecer uma rotina de estar na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe.